Então, iniciando nosso tema de hoje, é um tema relativo ao terceiro setor, que envolve as chamadas paraestatais, são os serviços sociais autônomos, as organizações sociais, as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, entidades de apoio e as organizações da sociedade civil, essas que foram criadas pela Lei 13.019 de 2014. E aí eu trouxe aqui algumas questões para a gente começar a analisar como gancho para fazer a análise dos temas. A primeira questão, a questão número 1, é uma questão do CESP 2019, uma questão recente, do Tribunal de Justiça do Amazonas para o cargo de analista judiciário, um cargo de nível superior. E o enunciado da questão diz: a administração pública pretende celebrar parceria sem repasse de recursos financeiros. Olha o detalhe. Parceria sem repasse de recursos financeiros com determinada organização da sociedade civil. Com determinada organização da sociedade civil. E aqui eu chamo a atenção para um detalhe muito importante. Depois da Lei 13.019 de 2014, cuidado nas questões. Organização da sociedade civil é um tipo de entidade paraestatal diferente da organização da sociedade civil de interesse público. Então, organização da sociedade civil de interesse público, a OCIP, é uma categoria que já existia. E aí criaram a organização da sociedade civil, a OSC, que não tem nada a ver com a organização da sociedade civil de interesse público, também chamada de OCIP. Então, essa questão trata da organização da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco no âmbito da educação pública. Com relação a essa situação hipotética, julgue o próximo item de acordo com a lei, e aí aqui não teria dúvida, quando ele coloca Lei 13.019 de 2014, você já sabe, se ele está falando da Lei 13.019 de 2014, ele está falando da organização da sociedade civil, ele não está falando da OCIP. E aí vem o item que diz: o instrumento adequado para a referida parceria é o acordo de cooperação. É o acordo de cooperação. Grave uma coisa: quando o tipo de entidade paraestatal chamada Organização da Sociedade Civil, a OSC, ela vai firmar algum tipo de parceria, algum tipo de vínculo com o poder público, ela vai utilizar um instrumento de vinculação chamado acordo ou termo de colaboração ou cooperação. Acordo ou termo de colaboração ou cooperação. Então, esse item aqui ficaria correto. O que é importante você saber? A maioria esmagadora das questões envolvendo entidades paraestatais exige que você saiba qual é o instrumento que firma a vinculação, que firma a parceria entre o poder público e essa entidade privada sem fins lucrativos. Qual é esse instrumento? E aí nós temos o acordo ou termo de cooperação e colaboração, a gente vai ter o convênio, a gente vai ter a parte do contrato de gestão, termo de parceria e por aí em diante. Prosseguindo, questão número 2. A questão número 2, ela diz assim, olha, é uma questão também do ano de 2019, é um concurso de defensor público do Distrito Federal, um concurso pesado. O enunciado da questão número 2, é uma questão do CESP, Sebrasp, né, diz: a respeito da organização administrativa e de poderes e deveres da administração pública, julgue o item seguinte. E aí o item diz: parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, celebradas por meio de execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalhos, podem ocorrer mediante termos de colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperação. Então, vejam só, ele usou termos de colaboração, ele usou termos de fomento e o examinador usou também o chamado acordos de cooperação. Então,
Gravem isso. Termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação são os possíveis instrumentos que se utiliza para fazer a parceria entre uma organização da sociedade civil e a administração pública para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco. Isso está correto também. Então vejam, mais uma vez, uma questão de um concurso pesado do SEBRASP, do CESP, traz qual é o instrumento, qual é o termo utilizado para fazer essa vinculação para propósitos de interesse público comuns entre a administração pública e uma entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como organização da sociedade civil. Prosseguindo, a questão número 3. Questão número 3, a gente vai analisar, é uma questão do CESP, ano de 2018, é para a Procuradoria-Geral do município de Manaus. O cargo era de procurador, não é um concurso fácil também. E aí, o enunciado diz: acerca dos instrumentos jurídicos que podem ser celebrados pela administração pública para a realização de serviços públicos, julgue o item a seguir. E aí o item diz: o termo de fomento, veja aí, é um instrumento jurídico adequado para concretizar a parceria proposta pela administração pública com organização da sociedade civil para o alcance de finalidades de interesse público e recíproco que envolvam a transferência de recursos. Não. Essa aqui é a parte errada, olha, que não envolvam a transferência de recursos. Olha, que não envolvam aqui a transferência de recursos. O instrumento está correto, olha, o instrumento é o termo de fomento, mas não envolve a transferência de recursos, por isso está errado. E aí eu recomendo que você faça uma leitura, principalmente ali das definições iniciais da Lei 13.019 de 2014. Lei 13.019 de 2014. Ela é considerada o marco regulatório dessas relações entre o poder público e o terceiro setor, é marco regulatório das paraestatais. Prosseguindo, a gente vai agora para a questão número 4. É uma questão CESP-SEBRASP 2018, do concurso do STJ, analista judiciário. O enunciado diz: acerca dos princípios e dos poderes da administração pública, da organização administrativa, dos atos e do controle administrativo, julgue o item a seguir, considerando a legislação, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores. E aí traz uma situação hipotética. Então, o item é daqueles que traz uma situação hipotética que diz: uma instituição religiosa que oferece programa educacional de alfabetização para pessoas de baixa renda pretende a qualificação como organização da sociedade civil de interesse público. Então, veja, aquela qualificação como o quê? Organização da sociedade civil de interesse público, ou CIPER aqui. Está aqui. Por meio de um termo de parceria a ser firmado com a União. E aí vem a assertiva: a vedação expressa em lei federal ao pleito da instituição religiosa. Isso aí, olha aqui. Então ela quer usar o quê? Ela quer usar o termo de parceria. Olha. Ela quer usar o termo de parceria, está aqui claro. Que vai ser firmado com a União para se vincular. Então vejam, uma instituição religiosa que oferece programa educacional de alfabetização para pessoas de baixa renda pretende a qualificação como organização da sociedade civil de interesse público por meio de uma entidade parceira. Olha, para se qualificar como OCIP, ou vai ser fundação, ou vai ser uma pessoa jurídica do tipo fundação,
ou vai ser uma pessoa jurídica do tipo associação civil sem fins lucrativos. A pessoa do tipo entidade religiosa, conforme previsto no artigo 44 e 45 do Código Civil, ela não pode ser qualificada como OCIP. Então, quando diz há vedação expressa em lei ao pleito da instituição religiosa, sim, tem vedação expressa, a gente vai ver mais à frente qual é a legislação que trata disso aí. Então, portanto, a questão número 4 aqui está correta. Questão número 4 está correta. Questão número 5 é uma questão do CESP, 2018, também do concurso do STJ, analista judiciário. O enunciado da questão diz: acerca das organizações da sociedade civil de interesse público, OCIP, e dos atos administrativos, julgue o item seguinte. Novamente, essa questão traz uma situação problema, né? Uma situação hipotética, que diz o seguinte: após celebrar termo de parceria, olha o que ele celebrou, após celebrar termo de parceria com a União e receber recursos públicos, determinada OCIP anunciou a contratação de terceiros para o fornecimento de material necessário à consecução dos objetivos do ajuste. E aí vem a assertiva. A assertiva diz: nessa situação, para efetivar a contratação de terceiros, a OCIP deverá realizar licitação pública na modalidade concorrência. Está errado. Está errado por quê? A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as entidades paraestatais, todas elas, não estão obrigadas a seguir ipsis literis, literalmente, o que está disposto na Lei 8666/93, a Lei de Licitações, e nem mesmo a Lei do Pregão. O que o Supremo diz é que elas devem observar o princípio da impessoalidade, porque estão usando recursos públicos, e ao usar o princípio da impessoalidade, elas devem estabelecer um regulamento interno próprio de licitações, um regramento próprio que garanta a impessoalidade, um regramento interno, mas não necessariamente a 8666. E a obrigatoriedade de concorrência ou a modalidade de concorrência é algo da 8666. O que você precisa gravar: nenhuma das entidades paraestatais do terceiro setor está obrigada a seguir as disposições, os artigos da Lei 8666 para fazer as suas licitações e contratações. Elas vão seguir procedimento, o regulamento interno próprio. Portanto, a questão número 5 está errada. Questão 6 é uma questão do CESP-SEBRASP, 2018, da Controladoria Geral do município de João Pessoa, Paraíba, e o enunciado da questão diz: no tocante às organizações da sociedade civil de interesse público, OCIP, e aos consórcios públicos, julgue o item subsequente. E o item diz: o instrumento que estabelece o vínculo, olha aí mais uma vez o vínculo, entre o poder público e as organizações da sociedade civil de interesse público, OCIP, é o termo de parceria. Isso está correto. Então vejam, gente, há uma infinidade, na verdade a maioria das questões tratando de entidades paraestatais, terceiro setor, cobram esse instrumento de estabelecimento do vínculo entre a administração, entre o poder público e a respectiva entidade paraestatal, a respectiva entidade do terceiro setor. Então a questão número 6 está correta também. Vamos para a questão número 7. A questão 7 diz: é uma questão do CESP, 2017, o concurso é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o cargo é de analista judiciário. E o enunciado dessa questão diz diz o seguinte: a respeito, vamos colocar aqui, a respeito da organização do Estado, da administração pública, julgue o item a seguir. E aí, diz o seguinte: são exemplos de entidades paraestatais os serviços sociais autônomos. É verdade. Uma das categorias, serviços sociais autônomos, como o Serviço Social da Indústria, o SESI, e o Serviço Nacional de Aprendizagem
que é o Senai. Essa questão número 7 está correta. Então, entre as espécies de entidades paraestatais do terceiro setor, nós temos serviços sociais autônomos, as organizações sociais, as organizações da sociedade civil de interesse público, o CIP, as organizações sociais e as entidades de apoio. E são exemplos de serviços sociais autônomos, o Sistema S, né? SESI, SESC, SENAI, SEBRAE, SENAT, SENAR, Apex Brasil, SEBRAE. Então, todos esses são serviços sociais autônomos e, portanto, entidades do terceiro setor, entidades paraestatais. Prosseguindo, questão número 8. No que tange a regime jurídico administrativo, organização administrativa e teoria do direito administrativo brasileiro, julgue o item a seguir. Essa é uma questão do Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco, o cargo é de analista de gestão, também do CESP. O item diz: uma pessoa jurídica qualificada como organização social, é a chamada OS, pode simultaneamente ser qualificada como organização da sociedade civil, OCIP. Gravem isso. Uma entidade privada, ainda que sem fins lucrativos, não pode ser qualificada ao mesmo tempo como organização social, OS, e organização da sociedade civil de interesse público, o CIP. Então, uma mesma entidade não pode ao mesmo tempo receber a qualificação de OS e de OCIP. Então, questão número 8 fica errada. Questão 9, um concurso do CESP, já mais antigo, 2009. O cargo é do IBRAM, que é advogado do IBRAM do Distrito Federal, e o enunciado da questão diz o seguinte: as inúmeras tarefas atribuídas à administração pública, desde o estabelecimento do paradigma do Estado social, provocaram a crise do modelo burocrático weberiano de administração. Está aparecendo a administração pública, não é isso? E aí prossegue o enunciado. Como nova proposta de modelo administrativo, surgiu o Estado gerencial ou de governança, que tem preocupação maior com os resultados efetivamente obtidos. Considerando algumas das medidas implementadas após a reforma administrativa do ordenamento jurídico brasileiro, julgue os itens seguintes. E aí o item que a gente vai analisar diz: se determinada associação com natureza de pessoa jurídica privada sem fins lucrativos, que tenha por objeto a proteção e a preservação do meio ambiente, firme contrato de gestão com o poder público. Olha aqui, olha, contrato de gestão com o poder público, por meio do qual passe a ser qualificada como organização social. Então, com essa qualificação, ela poderá celebrar contratos de prestação de serviço com o poder público para desempenhar atividades contempladas no contrato de gestão, sem que haja necessidade de prévia licitação. Isso está perfeito. Então, você tinha uma entidade privada sem fins lucrativos. Ela pode ser uma associação civil sem fins lucrativos, ou ela pode ser uma fundação privada sem fins lucrativos. Essa entidade pode, a depender das áreas de atuação dela, que pode ser meio ambiente, cultura, preservação do meio ambiente, saúde, educação, ensino, ela pode firmar um contrato de gestão e, por meio desse contrato de gestão, receber a qualificação como organização social, OS. E aí, essa OS pode firmar contratos de parceria e vínculo com o poder público sem precisar de prévia licitação. Isso está correto. A nossa última questão da nossa live de hoje, para fechar aí a abordagem desse tema e entrarmos no resumo teórico, é uma questão do CESP 2009 também, é o concurso da AGU para advogado da União. Então, não trouxe nenhum concurso fraco aqui, mas são questões também que caem para nível médio, nível superior, que não sejam da área jurídica. Acerca do denominado terceiro setor, olha a nomenclatura, julgue o item que se segue. Diz o seguinte: as entidades de apoio, então aqui é uma outra categoria, entidades de apoio. As entidades de apoio são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, perfeitamente,
que podem ser instituídas sob a forma de fundação, associação ou cooperativa. Todas elas sem fins lucrativos, correto. Então, fundação, associação ou mesmo cooperativa. Tendo por objeto a prestação, em caráter privado, de serviços sociais não exclusivos do Estado. Perfeito. Tais entidades mantêm vínculo jurídico com a administração pública direta ou indireta, em regra, por meio de convênio. Por sua vez, os serviços sociais autônomos são entes paraestatais de cooperação com o poder público, prestando serviço público delegado pelo Estado. Primeira coisa, serviços sociais autônomos não prestam serviços que são delegados pelo Estado. Eles prestam serviços de livre iniciativa dos particulares, mas que têm relevante interesse público e por isso o Estado coopera com eles. Então, SESI, SESC, SEBRAE, SESI, todos eles não são serviços delegados do Estado. Primeiro erro. E segundo erro é o seguinte, a partir de 2014, da Lei 13.019 de 2014, o que aconteceu? Não se usa mais o convênio. Agora vai se usar o quê? O chamado termo ou acordo de colaboração ou de fomento. Não se usa mais esse convênio mesmo para as entidades de apoio. Muito bem, agora a gente vai fazer um resumo teórico que a gente vai abordar o seguinte. Primeira coisa, quais são as espécies de entidades do terceiro setor? Primeira delas, serviços sociais autônomos, sistema S, as organizações sociais, chamadas OS, as organizações da sociedade civil de interesse público, ou CIP, a terceira espécie, as organizações sociais que nasceram depois, veio com a lei de 2014, a 13.019, e as entidades de apoio que já existiam. São entidades de apoio a instituições públicas de ensino e hospitalar. Olha, o vínculo nos serviços sociais autônomos, o vínculo é feito por diversas leis esparsas, não tem uma lei específica. O sistema de vinculação entre uma organização social, entre uma OS e o poder público, é aqui, olha, é por contrato de gestão, que vai gerar a qualificação. O vínculo, a parceria que se forma entre uma OCIP e o poder público é o chamado termo de parceria. E as organizações da sociedade civil vão ser por termo ou acordo de colaboração, também chamado termo ou acordo de cooperação ou fomento. Então, termo ou acordo de colaboração, de fomento ou de cooperação. E o mesmo vai valer para as entidades de apoio, termo ou acordo de colaboração, cooperação ou de fomento. Importante, no tocante a licitações, o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, que elas devem observar o disposto em um regulamento próprio, ou seja, elas vão garantir a impessoalidade nas suas licitações de contratações, mas não por meio da aplicação da Lei 8666/93. Elas vão estabelecer regulamento próprio. E isso vale para todas elas, olha. Isso é igual para todas elas. É um outro aspecto importante essa questão da licitação nas provas. E a lei de regência, serviços sociais autônomos não tem uma lei específica, são diversos diplomas legislativos desde a década de 70, então não tem aqui uma lei específica. As organizações sociais, merece você dar uma lida aqui, a lei 9637/98, as OCIPs, lei 9790 de 99, e as organizações da sociedade civil e entidade de apoio, são essas duas leis. Uma, inclusive, alterou a outra. A 13019 e a 13204 são as leis que você vai abordar. Então, o que é importante destacar? Mais de 80% das questões que tratam das entidades do terceiro setor, basicamente querem saber o seguinte: quais são essas 5 entidades que nós vimos? Serviços sociais autônomos, organizações sociais, as OS, organizações da sociedade civil de interesse público, o CIP, organizações sociais, a OSC, e as entidades de apoio.
querem saber também, e isso é o que é mais cobrado, qual é a forma de estabelecer o vínculo. Então, OS, contrato de gestão, OCIP, termo de parceria, organização da sociedade civil e entidade de apoio, termo ou acordo de cooperação, colaboração, de fomento ou de colaboração. Está aí. Então, a gente finaliza aqui mais esse raio-x da questão de hoje, abordando aí, fazendo uma revisão e mostrando o foco do que é o tema terceiro setor para estatais em matéria de concursos públicos. Trouxe aqui questões do CESP, mas isso vale para praticamente todas as bancas, tem esse enfoque. Então, encerramos. Aguardo vocês na nossa próxima live, nosso próximo episódio, será o episódio 6 do Raio-X da Questão.